Boa noite, querido, querida, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Graças a Deus. Por favor, feche teu olho. Feche teu olho. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor possa vir ao encontro de nossos corações, ó Deus, para nos transformar, para mudar, Senhor amado, o curso de nossa história. Mas que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, ó Deus Santo, para mudar tudo aquilo que precisa mudar, para confrontar tudo aquilo que precisa ser confrontado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala com a Tua igreja nessa noite. Que essa ministração, ó Pai, ela não seja constituída de palavras meramente humanas, mas que essa ministração, Pai, traga palavras do céu. Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos receber do Senhor a plenitude daquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô acompanhado hoje da minha parte bonita, que é a minha esposa. Eu não posso chamar mais de loura porque ela mudou a cor do cabelo. Ela tá meio ruiva, meio assim, mas ela, independente da cor do cabelo, ela continua sendo a parte mais linda. Deus é bom e ajuda a gente, né? E também tem dois amigos que nós aprendemos a amar de verdade. Está aqui o Leandro e está aqui a Paulinha, são nossos vizinhos e são amigos queridos. Estão nos acompanhando hoje. Sejam bem-vindos a essa igreja. Eu não sou o pastor local, o pastor Cláudio Maé, mas sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Você pode dizer para quem está do seu lado bem assim, ó, seja paciente. Esse é o tema, o título dessa ministração. E uma das maiores dificuldades dos seres humanos é esperar. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a falta de paciência. Nós somos impacientes por natureza. Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que você faz. Nós somos impacientes. Eu sou impaciente, você é impaciente. Pode procurar que em algum momento da sua vida faltou paciência, sim ou não? Graças a Deus vocês estão comigo. Geralmente nós queremos que tudo ocorra à nossa maneira e no nosso tempo. Nós queremos que seja feito a nossa vontade em todas as coisas, em todos os aspectos. Nós queremos que seja tudo dentro do nosso modelo, porque senão não está bom. Uma música da década de 60 do século passado parece profetizar a tônica dessa geração, a tônica desse século 21. E não se preocupe, eu não vou cantar, quem canta lá em casa é a minha esposa. Porque se eu cantar, parece uma coruja piano. Graças a Deus que ele recebe o piado da coruja, assim como recebe o cântico do rouxinol, né? Porque senão estava perdido. Mas eu vou ler um trecho da canção, da música, que diz assim, de repente você conheça de ouvir em algum instante. Um pedacinho da música fala assim: vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma música de Geraldo Vandré, uma música de protesto da década de 60, lá atrás de tempos idos. Mas essa música ela parece trazer, sabe, uma profecia para o que a gente vive hoje. Algo apressado. Parece que a gente já acorda atrasado, parece que a gente já acorda com os nossos compromissos enforcados. Se nós pudéssemos definir uma palavra para esse século, para essa geração, essa palavra seria imediatismo. Nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos hoje um tempo perigoso porque a nossa geração é uma geração fast food, a nossa geração é a geração do McDonald's. A gente quer o Big Mac, a gente quer uma comida rápida, né? Se você prestar atenção, os restaurantes, as lanchonetes agora já estão tirando as mesas e colocam um balcão para que as pessoas se alimentem cada vez mais rápido. Nós nos alimentamos olhando para os nossos telefones. Não existe mais um diálogo. Nós estamos com pressa, não existe mais. É muito raro uma família se reunir no mesmo local para fazer uma refeição junto. Um senta de um lado, outro na frente da TV, outro na frente do computador, apressado, a comida esfria, ninguém conversa. Nós vivemos essa geração, uma geração apressada.
Nós vivemos a geração dos smartphones e tablets poderosos. Meu Deus do céu, estava prestando atenção nas crianças aqui na frente. As crianças, elas mexem com uma habilidade incrível. O menino parece que ele já nasce com um telefone na mão. Nós temos um outro afilhado, o Benjamin. Ele tem 6 anos e ele é portador de síndrome de Down. Mas o Benjamin, ele liga lá no telefone dos pais no YouTube, ele seleciona o vídeo que ele quer e ele já faz assim com o dedo, arrasta para cima, arrasta para cima. Essa é a geração, sabe? Uma geração apressada. Mas até onde esse imediatismo nos faz bem? Até onde essa pressa desenfreada nos faz bem? Até onde esses relacionamentos que são desenvolvidos hoje, e nós podemos chamar de relacionamentos líquidos, fluidos, porque a gente vive um tempo chamado pós-modernidade, onde é tudo muito apressado. Até onde isso nos faz bem? Um médico francês teve um filho e o filho teve uma doença incurável. Imagine a cabeça desse médico. Pai, cujo filho tem uma doença que é incurável. E no momento do ápice do desespero, eles resolveram aplicar a eutanásia. Em alguns países já é permitido isso, em alguns países da Europa. Eutanásia é quando a pessoa fala assim, eu quero morrer, e a lei permite. E aí o pai permitiu que seu filho praticasse a eutanásia. E lá no velório as pessoas falavam bem assim para ele, para o pai, foi melhor assim. Ele não está mais sofrendo. Ouviu várias expressões como essa, até que ele vai embora, ele chega em casa e ele viu que ele tinha uma mensagem no seu e-mail, e o e-mail era de um médico seu, amigo, conhecido, e o teor da mensagem era: acabamos de descobrir a cura para o seu filho, inclusive enviamos a dose do medicamento pelo correio. Essa história, ela retrata muito bem essa geração. Uma geração que se agonia, uma geração que não acredita mais no milagre. Uma geração que virou uma geração técnica. Não acredita mais no milagre, não acredita mais no sobrenatural, não acredita mais no agir de Deus, pelo menos não da maneira como deveria acreditar. A gente vive uma geração que limitada, sabe, nas suas próprias forças, e não acredita mais que Deus pode realizar milagre, que Deus pode transformar vidas, que Deus pode restaurar vidas. Uma geração que está presa na correria, que vive o desespero da pressa. Para essa geração, o dia teria de ser de 30 horas e não de 24 horas. Eu não sei se é do tempo de vocês, uma propaganda do antigo banco Unibanco, que era o Unibanco, o banco 30 horas. Eu acho que essa é a propaganda ideal para essa geração, que está sempre com pressa. E a gente acorda, pega a agenda do dia e fala, nossa, eu vou ter que deixar 3 compromissos para amanhã, porque a gente está apressado, tumultuado. A palavra de Deus afirma com clareza lá no Salmo de número 37, no verso 7, descansa no Senhor, espera nele. E esse salmo aqui, então, ele vai na contramão daquilo que a gente vive hoje. O salmo diz, espera no Senhor, descansa nele, descansa em Deus, coloca nele o problema, coloca nele o desespero, coloca sobre ele a dor, a angústia, a ansiedade. Nós hoje vivemos 2 grandes males, a depressão e a ansiedade. Quem sofre de ansiedade sofre por algo que ainda não aconteceu. Está preso lá no amanhã, está desesperado. E a frase principal de quem tem essa pressa, essa agonia é: e se? E se não for bom amanhã? E se não der certo amanhã? E se, meu Deus, o amanhã não aconteceu ainda? E o oposto disso é a depressão, que também é a mesma expressão. E se eu tivesse feito diferente? Ah, mas se eu tivesse tomado essa atitude, não aquela outra. Então as pessoas estão presas no passado mal resolvido, ou no futuro que não aconteceu. E quando nós vivemos assim, e essa é uma tônica dessa geração, nós não aproveitamos bem o nosso hoje. E o nosso hoje é uma dádiva, senão o nome não seria presente.
Então existem pessoas presas lá em algo que não aconteceu e lá em algo que já passou. Ei, não tem como você resolver mais o seu passado. O que foi feito, foi feito. Mas o hoje você pode aproveitar, o agora você pode desfrutar, o agora você pode crer, o agora você pode se entregar na mão de Deus e dizer: em Ti eu confio, em Ti, Senhor, eu descanso, porque o futuro pertence somente ao Senhor, meu Deus. Enquanto isso, lá na frente, no Novo Testamento, carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 7 e no 8, diz assim: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto vocês esperam a volta do Senhor. Sejam o quê? Não, eu não ouvi vocês. Sejam o quê? Sejam pacientes. É uma palavra para você hoje, é uma palavra para nós hoje. Não é para quem faltou, é para você que está ouvindo. Seja paciente em nome de Jesus. Descansa. Tiago, ele continua assim: vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Seja também paciente, fortaleçam-se em seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou em outras palavras, o texto bíblico está dizendo: tenha calma, respira, calma, calma. Tem tanta gente sofrendo porque toma decisão precipitadamente. Calma! Calma. Tem um telefone despertando aí, gente. Já é hora de... É o remédio. Não é hora de eu encerrar não, né? O pastor Hernando Dias Lopes, que para mim é um dos melhores pastores que nós temos nessa geração, ele faz a seguinte afirmação: só pode ter uma esperança que não se desespera quem crê no Deus dos impossíveis. Eu fiquei refletindo sobre isso que ele falou. Só pode ter uma esperança que não se desespera quem crê no Deus dos impossíveis. E eu sei que esperança é alegria antecipada. Então eu só posso me alegrar, eu só não vou entrar em desespero se eu estiver depositando a minha confiança em Deus. É nele que eu confio, é nele que eu me apego, é nele que eu busco, e também é diante dele que eu choro, é diante dele que eu me entrego, é diante dele que eu rasgo as minhas vestes, e sabe, me coloco na presença dele e digo assim: Deus, tenha misericórdia, porque senão, Pai, eu entro em desespero. Essa ministração, ela gira em torno da vida de Abraão, e ela nos traz algumas lições, e a pregação de fato ela começa agora. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 12, Gênesis 12, um texto já bastante conhecido, texto que eu gosto muito. Gênesis, capítulo de número 12. Tudo bem. Eu não sei qual a versão que está ali. Essa versão que eu vou ler aqui é a versão NVI. É NVI? Então vocês são fera demais. Então eu acabei de mentir aqui no púlpito. Por favor, me perdoe, que a versão aqui é a King James. Mas pode manter, o que eu gosto muito da NVI, os outros textos foram NVI. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, do 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Diga assim: 75 anos. Deus abençoe a leitura da palavra, que é santa. Primeira lição que eu consigo perceber nesse texto. Eu vou falar de pelo menos 4 lições aqui, bem rápido. Primeira lição que eu consigo perceber: Abrão ouviu a voz de Deus, avançada em idade.
Ele já era um senhor de idade quando ele ouve a voz do Senhor, e o texto diz que com 75 anos ele deixa a sua terra natal, ele deixa a sua família, ele deixa a sua zona de conforto, ele deixa ali a sua parentela, ele deixa todos os seus bens, e ele se direciona a um local que ele não conhecia ainda, mas que Deus estava mandando ele ir para aquele lugar. Idade avançada, e com 75 anos ele toma essa decisão de ouvir e de obedecer à voz de Deus. E esse texto, nessa primeira lição, ele nos ensina muito, porque não há tempo nem idade para que Deus possa te chamar e te desafiar. E eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus, ele pode começar uma obra extraordinária com alguém de cabelos brancos e com face marcada pelo tempo. Para Deus, 8 ou 80 não faz diferença. Ele pode te chamar na juventude, ele pode te chamar com mais idade. Abraão começou aos 75, Moisés começou aos 80. O interessante da vida de Moisés é que até os 40 anos ele é príncipe lá no Egito. Então ele comete um crime, ele foge para o deserto e ele passa mais 40 anos no deserto até ter um encontro com Deus. Percebam algo, ele viveu 40 anos como príncipe do Egito. Daí ele foge para o deserto, ele aprende tudo do deserto, ele aprende todos os caminhos, ele aprende onde estavam todos os oásis, todos os poços, ele aprende a lidar no deserto, ele aprende a sobreviver no deserto. E ao aprender, Deus se mostra a ele através de um arbusto pegando fogo e fala: volta para o Egito. Ele volta, então ele tem 80 anos. Daí eles pegam um povo, cerca de 3 milhões de pessoas, juntando todo mundo, e ele leva para uma outra terra, uma terra prometida, a terra de Canaã, e ele passa mais 40 anos ali. O interessante da vida de Moisés é que ele passa 40 anos como príncipe, mas ele passa 80 anos como missionário. Uau! 40 anos como príncipe, mas ele passa 80 como missionário. Não há idade para o chamado de Deus. E tem gente que pensa assim: ah, pastor Claudimar, eu já estou muito velho, chama um jovem para fazer isso. Ah, pastor Claudimar, não está dando certo. Ou então tem jovem que fala assim: que é isso, pastor, está doidão? Chama mais experiente nessa parada aí, que eu não dou conta de fazer esse negócio não. A linguagem de jovem é mais ou menos assim, pelo menos era no meu tempo. Tá ligado, pastor? Não mexe com essa onda não, deixa para outro. Mas olha só, Daniel, o profeta Daniel, era apenas um jovem quando ele começou a governar na Babilônia. Um jovem. Não existe idade para o Senhor. O profeta Isaías era um menino quando ele fala assim: ai de mim, um homem impuro, de impuros lábios, que habita no meio de outros homens impuros. Ele era um menino, mas ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem. Não existe uma idade X, assim, chegou com a idade X, é agora o chamado do Senhor. Não existe idade. Ele lá, um menino, o profeta Isaías, um menino, com o comportamento de um homem feito. E daí ele fala assim: ai de mim, Senhor. E foi Jesus certamente, o Senhor tira uma brasa, o texto bíblico diz que tira uma tenaz do próprio trono, toca nos lábios de Isaías e diz assim: a quem enviarei? E aquele menino diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ei, eu estou pronto. Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a história da sua igreja, dessa igreja? Diga para o Senhor: envia-me. Eu posso ter 70, eu posso ter 80, eu posso ter 15. Envia-me a mim. Tem gente que pensa assim: mas eu não estou preparado. Eu cansei de ouvir isso, pastor Claudimar. Ah, nós precisamos treinar mais. Até quando? Até Jesus voltar? Quando Jesus chama ali os seus discípulos, ele fala assim: ó, vem comigo. Aí os pescadores: mas a gente só pesca os tambaqui. Tem pescador aqui? A gente só pesca aqui os tucunaré, os surubim. E Jesus fala assim para eles: não, vocês vão agora pescar homens, vem. Mateus era um cobrador de impostos, ele troca o nome para não ter mais resquício da vida passada. Vem. Não importa o que você faz, quando o Senhor te chama, você fala assim: eu vou. E ao ir, Deus te dá a capacitação, Deus te dá a instrução, Deus te mostra o que você pode fazer, mas vá. Em nome de Jesus, Davi, o rei mais expoente da história de Israel, ele tinha 17 anos quando ele foi ungido rei sobre Israel. 17 anos.
E o texto bíblico diz: eu te tirei de trás das malhadas, eu te tirei de trás de um pequeno rebanho. 17 anos, lá na frente ele vai matar Golias, ele vai matar gigante. Lá na frente, quando ele está fugindo de Saul, ele tem 400 pessoas seguindo ele, já tem um pequeno exército seguindo. E sabe, aquelas pessoas não estavam seguindo Davi por causa da unção de rei, estavam seguindo Davi porque ele se tornaram um matador de gigantes. Matar gigante é uma tarefa sua. Quando você vai matar? Quando você ouvir o chamado de Deus na sua vida e obedecer. Porque tem muita gente ouvindo o chamado de Deus, mas obedecer que é bom, nada. Aos 32 anos, John Wesley, que é o precursor do metodismo, que dá origem ao metodismo. E o metodismo, ele não surge como uma igreja, ele surge como um movimento de avivamento dentro da igreja anglicana. Quando Deus o chama para avivar aquela igreja, ele tinha 32 anos de idade, e ele vai ao encontro numa ministração, e ele não queria ir, e quando ele chega lá, ele fala o seguinte: eu sinto o meu coração estranhamente aquecido, e a partir dali, as coisas começam a mudar. 32 anos, nós somos frutos deste encontro daquele homem com Deus. E o legado, mais de 62 milhões de crentes de confissão, de profissão de fé wesleyana espalhado na face do planeta. Mais de 62 milhões de pessoas foram e são impactados, porque aquele homem ouviu Deus e falou assim: agora eu vou mudar minha vida. Um pouco mais na frente, com bastante ousadia, ele ora o seguinte: me dê 100 homens que não amem nada além de Deus e que não temam nada além do pecado, e eu vou mudar o mundo. Eu poderia terminar essa ministração falando de Wesley, mas esse não é o intuito. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro aos 70 anos de idade e impediu a invasão de Hitler na Inglaterra. Procure na história quem foi Churchill. Procure na história para ver a relevância desse homem para a história moderna. 70 anos de idade. Ele poderia ter dito o seguinte: tem uma guerra e eu já tenho 70 anos, eu não quero saber mais de briga com ninguém, eu vou esperar que não caia nenhuma bomba na minha casa. Mas não, ele se torna primeiro-ministro ali da Grã-Bretanha, e ele impede a invasão dos nazistas na sua nação com 70 anos de idade. E eu pergunto, você que tem 30, 40, 50, 60 ou menos do que isso, o que você está fazendo com o chamado que Deus deu para você? Segunda lição: Abrão, ainda não era Abraão, Abrão recebe a promessa de Deus que ele seria pai de multidões, mas havia alguns pormenores que faziam Abraão ficar agoniado com essa promessa de Deus. E o primeiro pormenor era a sua idade avançada. Como que um homem de 75 anos, ele recebe essa promessa aos 75 anos, como que ele vai ser pai de multidão? Sua esposa estava na mesma idade. E o texto bíblico diz que a sua esposa, que ainda se chamava Sarai, ela era estéril. Quantas vezes nós não nos desesperamos achando que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa nas nossas vidas? Ah, Deus me prometeu algo lá atrás, Deus me prometeu uma cura lá atrás, Deus me prometeu que ia mudar a situação da minha família lá atrás, Deus prometeu que vai mudar a vida dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos, não sei, lá atrás, mas está demorando muito. E aí na nossa pressa, às vezes nós podemos tomar a atitude de Abraão. E a atitude de Abraão foi se envolver com a escrava chamada Agar. De repente Abraão e sua esposa Sarai disseram assim: vamos dar uma forcinha para Deus, já que a promessa está demorando, a gente já está avançado em idade, vamos ajudar a Deus. Ei, pare de tentar ajudar a Deus. Não precisa de ajuda, Deus não precisa de ajuda, Jesus não precisa da sua ajuda, Jesus precisa da sua obediência. Amém? Vocês estão comigo? Por favor, me ajuda a pregar. O metodista, ele tem um coração aquecido. Lá na minha igreja é um pouco diferente. Lá o pessoal está mais no 12. Eu falei: pastor Claudimar, bota um pouco de energético na água ali. Me ajuda aí dando glória a Deus, porque senão eu acho que você está com sono. Enfim, ele se envolve com a escrava Agar.
E ele tem um filho chamado Ismael. Ismael, o filho de Abraão com H, foi fruto da impaciência. Diga assim, fruto da impaciência. Tem um ditado secular que diz que o apressado come cru, ou então queima a boca. Então Abraão, ele foi apressado. Olha só, 16 anos depois da promessa que Deus fez: você vai ser um pai de nações. Ele deixou de acreditar e então tenta ajudar a Deus. Aí ele tem um filho com a escrava. O filho chama-se Ismael. Ismael dá origem aos ismaelitas, que são os árabes. Os ismaelitas são aquele povo que tem uma caravana que passa lá na frente e compra José e leva José para o Egito. Vocês conseguem perceber, sabe, essas coisas? Quando nós somos apressados, as consequências que geram através das nossas atitudes impensadas. Isso nos prova algumas coisas. Prova, por exemplo, que mesmo aqueles que têm paciência correm o risco de se desesperar. Mas a palavra do Senhor diz: não se desespere, espere com paciência no Senhor. Amém? Terceira lição. Abrão tinha 100 anos de idade quando nasceu Isaac. Está lá em Gênesis no capítulo 21 e verso 5. O bom senso e a razão diz que isso é impossível. Sua esposa tem a mesma idade, mas é isso que a palavra de Deus diz: com 100 anos veio o filho da promessa. Enquanto que a razão e o bom senso diz que é impossível, a fé diz que tudo é possível ao que crê. Então, se tem algo que você julga que é impossível na sua vida, mantém a fé. Mantém a fé, mantém a fé. Deus, está pequena a fé, mas eu creio. Deus, eu não quero mais acreditar não, mas eu vou crer por causa da tua palavra. Foram 25 anos de espera até que se cumprisse a promessa de Deus. Nasce o Isaac. Tem um bocado de Isaac esperando para nascer no nosso meio. O que a gente não pode ser é apressada de forma nenhuma. Calma. Se você tem promessa do Senhor, calma, vai acontecer. Tem umas coisas que me intrigam, sabe? Um dos textos que eu gosto muito, eu acho muito interessante, é que fala que quando Isaac tinha 3 anos de idade, Abraão deu um banquete porque Isaac desmamou. Ou seja, ele parou de mamar aos 3 anos de idade. Nisso, Sara já tinha 103 anos. Aí eu fico pensando, esse menino devia mamar em pé. Teve uns 3 ou 4 que sorriram, deixa pra lá. Bobagem, volta. Tem um personagem mais pra frente, o nome dele é Caleb. Caleb, ele era o melhor amigo de Josué. Josué foi quem substituiu Moisés. Moisés, ele conduz o povo lá, quando ele completa 120 anos, Deus fala: sobe no monte, olha para a terra prometida, mas você não vai além disso, outro vai te substituir. Então ele morre ali. E aí Josué assume o seu lugar, e ele tinha um fiel amigo, um companheiro chamado Caleb. Caleb e Josué foram os 2 únicos que saem do Egito e conseguem entrar na terra prometida. O restante morreu no deserto. Quem entra é uma nova geração. Caleb entra na terra prometida e ele luta, segundo o texto bíblico relatado em Josué, por 45 anos. Ele guerreia contra aqueles povos inimigos lá, os cananeus, os fariseus, os amorreus, os gigazeus, os eus, todos lá daquela terra lá. Ele luta 45 anos contra aquele povo. E depois de 45 anos ele volta lá em Josué e fala assim: Josué, tem 45 anos que eu meto a espada nos inimigos aqui. Cadê a minha posse? Cadê a minha herança? Quantos anos Caleb lutou? Por favor, não tenho medo. 45 anos. Quanto tempo foi que ele ficou no deserto? Mais 40. Vamos supor que ele tenha saído com 1 ano do Egito. Ele passa 40 no deserto. Aí ele entra na terra prometida, mais 45 anos. Ele tinha quantos anos agora? 85 anos.
Alguém falou 95, eu te corrijo. 85 anos. E sabe o que ele diz para Josué? Josué, está na hora de eu receber a minha herança. Sabe qual é a resposta de Josué para Caleb, um amigo da onça? Isso sim, o que Josué é. Porque o Josué fala bem assim: a terra é sua, vai lá e conquiste. Vai lá e conquiste. Tem uma lição para mim e para você aqui nessa noite. Nesse texto, nesse momento da vida de Caleb. Caleb fala o seguinte: eu estou lutando há 45 anos, mas eu tenho tanta força hoje quanto eu tinha há 40 anos lá atrás. Eu vou lá que a terra é minha. Josué falou assim: vai. Sabe qual era a terra? Sabe qual era a possessão de Caleb? Hebron. Sabe quem morava em Hebron? Os filhos de Anak. Os filhos de Anak são os gigantes. E Caleb fala: gigantes, bate em retirada, porque eu vou chegar aí chutando tudo, quebrando tudo. Brincadeira, a Bíblia não fala isso não, mas ele bota os gigantes para sair correndo. Se você tem promessa do Senhor, mantenha calma. Fala assim para o seu irmão: mantenha calma. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês: nesse ano mesmo não vai ter calma não, viu? Ó, vocês aqui, ó, eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar. Mantenha calma. Ninguém acredita em você assim não. Fala: mantenha calma. Não precisa estourar o tímpano também. Não precisa, só fala: mantenha calma. Deus é fiel. Se Ele tem a promessa para você, Deus é fiel e justo. Então mantenha sua calma, em nome de Jesus. Eu estou indo para a quarta lição, última lição, porque já tem gente fazendo assim: ai, não, calma, 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 deixa o sono para depois, calma, eu demoro a vir aqui, poxa vida, calma. Quarta lição: Deus ordena que Abraão sacrifique o filho da promessa. Deus ordena que Abraão sacrifique Isaac. Como assim? Está doido? Ou seja, eu não estou falando se eu está doido não. Está doido aqui o texto. Deixa eu pensar, gente. Quando Isaac tem 14 anos, 14 anos de idade, isso significa que tinha 39 anos quando Deus fez a promessa para Abraão. Aí vem o menino tem 14 anos. O Abraão está brincando com o menino. O Abraão tem 114 anos. Eu não sei como é que ele fazia para correr atrás do menino, mas ele estava lá. Estava lá, de repente fazendo uma bola de pelo de carneiro, de camelo, e eu não sei, mas ele estava lá, 14 anos. E aí Deus fala o seguinte: Abraão, sim, Senhor, Abraão, eu quero que você sacrifique o Isaac. Como é que é? Poderoso Deus, eu ouvi direito, eu acho que a idade está me perturbando. Não, Abraão, eu quero que você mate o Isaac, eu quero que você sacrifique o Isaac. Era como se Deus falasse assim: Abraão, você já provou do gostinho, agora eu quero que você desista do seu filho. Você já sabe que é ter um filho. Agora eu quero que você me dê o seu filho. Eu quero que você sacrifique. Sabe, em um ponto de vista bem pessoal, um ponto de vista meu, eu acredito que todos nós temos o nosso Isaac. E eu acredito que pode chegar a hora que Deus vai requerer de nós o sacrifício desse Isaac. E eu faço uma pergunta para vocês antes de eu finalizar essa ministração. E não se preocupe, eu vou amarrar essa ponta que eu abri aqui, esse nó que eu desatei. Mas a pergunta é: qual é o Isaac que você precisa sacrificar, meu irmão e minha irmã? O que é que Deus tem pedido para você, que você precisa entregar para Ele de verdade? Qual é o teu Isaac? Por favor, reflita sobre isso. O diálogo entre Isaac e Abraão, um pouco antes do sacrifício, é bem interessante. Isaac fala: pai, eu estou vendo a lenha para o fogo. Sim, filho, a lenha está aqui. Pai, eu estou vendo a faca para fazer o sacrifício. Sim, filho, a faca está aqui, a faca está afiada. Pai, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. Pai, cadê o cordeiro? Meu Deus do céu, meu Jesus amado, sabe qual foi a resposta de Abraão para Isaac? Deus proverá. Se Deus está te pedindo algo, entregue, porque Ele é o Yahvé Jireh, o Deus da provisão, o Deus da manutenção, o Deus que dá, o Deus que cumpre a sua promessa. Qual é o teu Isaac? O que é que você tem que sacrificar? O que é que Deus tem pedido para você, para que você entregue para Ele?
Sabe por que Abraão não questiona em nenhum momento? Ele está entregando o filho da promessa. Ele não tinha esquecido o que Deus falou para ele lá atrás, quando disse que ele seria pai de multidão. Abraão não esquece. Então por que ele vai tão pacificamente sacrificar o seu filho? Justamente porque ele confia no Deus da promessa. Confie no teu Deus, confie no teu Senhor, confia em Jesus, confia nele. Diz: Deus, eu confio, Deus, eu espero. Quando Abraão fala Deus proverá, lá estava um cordeiro para o sacrifício, e então pai e filho fizeram sacrifício ao Senhor. A palavra de Deus, ela é plena nas nossas vidas. E quando Deus faz uma promessa e Ele cumpre, e Ele vai cumprir, Ele não vai cumprir, Deus, Ele não faz a metade de um milagre. Deus, Ele não faz, Jesus, Ele não faz, eu tenho um aleijado, o que você quer que eu faça? Quero uma Ferrari. Brincadeira. Ele fala, quero andar. Gente, vocês estão muito sérios. Acabei de fazer uma piada gospel, vocês não entenderam? Jesus amado. Tem uma pessoa aleijada, o que você quer? Eu quero uma carruagem de 6 cavalos, que era a Ferrari da Ferrari daquela época. Não, ele fala, eu quero andar. E aí Jesus não bota ele para andar, para ele sair capenga. Ele sai andando pleno. Tinha alguém que estava cego, eu quero enxergar, então volto a enxergar. Não precisava de óculos mais. Era como a música, né? Enxergar como a águia. No caso aqui era voar como a águia, enxergar. O milagre do Senhor é completo. A promessa de Deus, ela é plena. Então quando Deus cumpre, é de maneira plena. Espera com paciência no Senhor. Mas não seja passivo, não seja passiva demais. Comece a mover ações. Comece a andar, se mexa, prova que você está vivo nessa terra, que você está viva nessa terra, porque tem muita gente, ai, Deus me prometeu, e aí, oh meu Deus, está demorando. Aí quem já assistiu aquele desenho animado da hiena chamado Hard? Atrás que ela fala assim, ó vida, só uma pessoa levantou a mão. Jesus, já viu lá, né? Vocês estão com medo, gente? Ó vida, ó azar, tem um bocado de crente desse jeito. Ah, Deus, não é para mim. Ai, meu espinhaço. Ai. Vocês sabem o que é espinhaço, não? Coluna, gente, pelo amor de Deus. Espinhela. As benzedeiras do Nordeste falam, você está com espinhela caída. Meu pai diz, você está com quebrante. Quem sabe o que é quebrante? Essa ministração, eu estou indo para o final, pessoal. Essa ministração fala sobre isso. Espera no Senhor, não se apresse. Não é fácil. Abraão se apressou também. Nós nos apressamos, mas o correto é colocar nossa causa nas mãos do Senhor. Você só não tem que ser passivo. Eu dei uma série de exemplos aqui. Eu falei de jovens que se agoniaram e foram exercer o chamado. Exerça o seu chamado, independente da sua idade, mas continue confiando em Deus, continue confiando em Jesus, continue entregando todos os propósitos nas mãos dele. Ele é fiel e justo para cumprir todos os propósitos. Amém? Amém. Por favor, fique de pé. Alguém disse, ô glória, então foi porque tá bom, pastor, já pregou demais. Brincadeira. Vou pensar que você falou glória porque você quer orar. Sabe, eu não sei de verdade o que se passa no seu coração. Eu não sei o sentimento, a aflição que você possa estar sentindo nesse instante, mas eu quero te dizer que Deus sabe. O Senhor sabe, Jesus sabe. E nesse instante eu quero te fazer um convite todo especial. Na verdade é um desafio. Eu te desafio a fazer a oração mais corajosa que você já fez. Na verdade eu vou trocar essa expressão. Eu te desafio a você fazer a oração mais perigosa que você já fez. Quer dizer para o Senhor qual é o Isaac que você tem que entregar para Ele. Independente da sua idade.
Independente de você estar pensando agora assim, mas eu já entreguei o Isaac lá atrás, quando eu tinha 40 anos. Você pode orar nesse instante, você pode fechar os teus olhos e orar nesse instante. Eu quero convidar aqui a pastora Zilene. Ela vai estar conduzindo esse momento. E aí, se você sentir necessidade, se você sentir vontade, se você sentir o seu coração queimando, você pode vir aqui ter esse altar. Tem um bocado de pastor aqui, tem mais pastor hoje do que gente aqui. Nós vamos estar orando por você aqui na frente. Só se você tiver coragem de vir aqui e falar assim: eu vou lá com fé de que eu vou mudar a minha história. Que nessa noite o Senhor possa nos mostrar, nos revelar aquilo que ainda não entregamos a Ele. Qual é a parte da nossa vida que nós temos guardado? Qual é a área da nossa vida que o Senhor ainda não entrou por completo e nós precisamos deixar nesse altar? Espírito Santo de Deus, traga a nossa memória nessa hora. Nós queremos vir, Senhor, ao Teu altar dizer que tudo entregamos a Ti. Tudo consagramos a Ti, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos da Tua bondade, nós sabemos, Senhor, que há muitas coisas em nossas vidas que precisam acontecer, mas que precisa do primeiro passo, e talvez vir a esse altar nessa noite é um passo de fé, é uma atitude de fé que nós tomamos diante de Deus. Nós temos coragem para tantas coisas, e quando se trata das coisas do Senhor, nós resistimos. Por crer que Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e Ele é. Mas nessa noite nós queremos te convidar. Há algo que você deseja entregar aqui? O que é que precisa ser entregue nas mãos do Senhor? Nós oramos nessa noite, ó Deus, na convicção e na certeza de que o Senhor conhece os nossos corações. Talvez não tenhamos coragem de ir à frente, mas nós prostramos e nos derramamos diante da Tua presença nessa hora. Nós queremos entregar tudo que temos. Nós queremos Te amar, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós queremos obedecer os Teus mandamentos, ó Pai, nessa noite. Nós temos consciência daquilo que o Senhor tem pedido de nós. E a nossa oração é: ajuda-nos a cumprir aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Nós não queremos voltar atrás. E nessa mesma oração nós queremos saber se há alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite. Nós não podemos deixar esse culto terminar sem que perguntemos a vocês. Há alguém que ainda não fez essa oração de confissão, de vir diante de pessoas e entregar a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso nessa noite? Ou há alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Talvez você andou afastado, longe dos caminhos do Pai, mas entendeu que nessa noite o Senhor está te chamando de volta. Faz um sinal com a mão, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Se o Senhor está falando com você, o que eu tenho para te dizer é: não resista, obedeça. Nós não sabemos o dia de amanhã e nem sabemos se ele vai chegar, mas sabemos que hoje o Senhor está nos chamando. Alguém nessa noite? Faz um sinalzinho com a mão. Todos entregaram as suas vidas a Jesus? Que o Senhor continue a segurar firme em nossas mãos e nos ajudar nessa caminhada. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Por favor, se assente. Essa palavra fez sentido para você? Coloque em prática, em nome de Jesus.